Jornal da República e Última Hora, direto de Miguel Pereira, no Secomp. Estamos aqui com o Leonardo Santos, que é uma das maiores autoridades, maiores advogados na área eleitoral. E hoje estamos aí, os partidos fazendo convenções, os candidatos ainda não sabem o que pode, não pode fazer. É uma data importante para a democracia brasileira. Fala um pouco para a gente desse processo eleitoral, quando que pode começar a fazer campanha, o que pode ser feito agora e até quando pode ser feito. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar falando aqui para o jornal. Seguinte, agora a gente está ainda no período de pré-campanha, né? Que a gente não tem dentro da lei eleitoral um termo inicial dela, quando que pode começar, mas a gente sabe quando ela termina, que é dia 15 de agosto. A partir do dia 16 de agosto, sim, começa a campanha eleitoral, né? E o candidato pode abertamente pedir voto, enfim, ter todos os atos da campanha eleitoral. Antes de 16 de agosto, nesse período de pré-campanha, ele não pode fazer pedido explícito de voto e nem aquele pedido indireto, como, por exemplo, estamos juntos em outubro, né? Aquela coisinha que pode indicar de forma indireta as tais das palavrinhas mágicas que podem induzir um pedido de voto. No mais, é o candidato tomar cuidado com o que ele pede, com o que ele fala nas reuniões que ele vai participar, nos congressos, que são permitidos ainda nesse período, as reuniões, podcast, etc. Mas a campanha eleitoral começa dia 16 de agosto, de fato, é o marco inicial, e vai até a véspera da eleição, que é dia 5 de outubro, um sábado. E a gente espera que esse período, né, período eleitoral seja com paz, né? A gente sabe que acontece muita guerra eleitoral, muita disputa, que seja uma disputa sadia na bola e que vença o melhor, sempre. Uma dúvida. Ele passou na convenção como candidato do partido. Ele pode já fazer campanha como candidato ou só depois da homologação? Então, até dia 5 de agosto, agora, segunda-feira, se não me engano, é o período das convenções partidárias, que começou no dia 20 de julho e vai até dia 5 de agosto. Ali, os partidos escolhem quais serão os candidatos, tanto para as eleições de vereadores, né, para os cargos de vereador, para disputar o cargo de vereador, como o cargo de prefeito, vice-prefeito, e aí as coligações também. Após a convenção partidária, o partido faz o pedido de registro de candidatura dele, né? E aí é feito um processo dentro da Justiça Eleitoral que vai deferir ou não a sua candidatura. Então, ele pode se considerar candidato a partir do pedido que ele faz esse pedido. Mas a Justiça vai julgar esse pedido, é como se fosse um processo judicial que a Justiça julga e defere a candidatura ou não. Mas, de qualquer forma, ele só pode começar a pedir voto, né, explicitamente ou de forma direta, a partir de 16 de agosto. Entendi. E aí, se ele também não for homologado, cabe recurso e ele continua candidato? Aí você tem diversas questões processuais que envolvem isso, né? O partido pode impugnar o registro de candidatura do candidato, né? A justiça pode indeferir por alguma questão anterior, que está inelegível, enfim. Mas ele pode continuar, entrar com liminar, enfim, até para continuar no pleito eleitoral, enquanto vai ser julgado aí o seu pedido sendo deferido ou não. Uma coisa importante é que todos os partidos têm direito a 100% e mais um número de candidatos, né? Por exemplo, se aí no seu município tem 10 vagas em disputa para vereador, cada partido pode colocar, né, no máximo 10 candidatos mais 11 candidatos, e sempre respeitando a cota de gênero 30%, 70% no máximo e no mínimo 30% do gênero. Ou, por exemplo, 10 candidatos, eu tenho que ter 70 mulheres, 7 mulheres e 3 homens, ou 7 homens e 3 mulheres. Entendi. E os candidatos que estão vindo à reeleição aqui no interior, que tem muito candidato vindo à reeleição, o que eles podem fazer ainda no cargo, o que não pode fazer mais? Então, os candidatos, aí é uma coisa muito importante, né? Porque, de fato, ele estando disputando, o candidato disputando a reeleição, ele continua na condição de agente público, né, na condição de vereador ou na condição de prefeito, mas ele vai ter ali um cargo de disputa. Assim, é muito delicado porque alguns candidatos acabam misturando a questão de ser candidato para a eleição com o seu cargo de prefeito ou cargo de vereador. Mas ele pode, por exemplo, continuar prestando conta do seu mandato, ele deve continuar exercendo o seu mandato, frequentando a Casa Legislativa ou no próprio Executivo, tendo até porque
o cargo não para. Independentemente da eleição que vai ter em outubro, ele continua gestor, ele continua com o cargo, seja de vereador ou de prefeito. Tá? Mas ele não pode, de qualquer forma, usar o cargo, né, com benefício próprio para sua candidatura. Então você tem algumas condutas vedadas, né? Por exemplo, posso enumerar aqui algumas bem rapidinho. Não inaugurar obras, né, nos 3 últimos meses, participar de algumas questões que podem, sim, causar um desequilíbrio no pleito, porque ele tem a vantagem de estar no cargo, ele pode usar isso e causar um desequilíbrio em relação aos outros candidatos. Doutor, e nomeação? Ele pode continuar nomeando? Ele pode trocar secretário ou não? A lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, ela tem algumas vedações sobre nomeações, etc. Está no artigo 73 ao 78, se eu não me engano, e aí tem essa questão de nomeações também que pode causar desconforto. Os cargos em comissão, ele tem uma certa flexibilidade para isso, mas outros cargos não. Ele tem uma certa restrição até para não causar a questão do desequilíbrio no pleito eleitoral. E estabilidade? Ele tem alguma estabilidade, quem está nomeado agora, durante o período eleitoral? Ou se não agradar o prefeito, pode ser mandado embora? Se for cargo em comissão, ele não existe a questão do ponto que você falou agora, da estabilidade, né? Ele pode sofrer ali alguma questão que pode tirar do cargo. Em virtude de um ato que ele cometa indevido, que seja, ele pode ser tirado, ele pode ser exonerado. Não existe nenhuma estabilidade para quem está eventualmente nomeado pelo prefeito que vai concorrer à reeleição ou por algum vereador que está disputando um cargo de novo. Inclusive no primeiro escalão do executivo, um secretário que eu não vou te apoiar, ele pode trocar o secretário? A questão aí que entra uma discussão importante, né? Qual o motivo da eventual exoneração? É por motivo técnico, é por motivo político? Isso pode ser eventualmente questionado na justiça eleitoral. O uso dessa atribuição para fins eleitorais, que é verdade. E sobre as federações, quanto está em federação, tem um número maior de vagas? Importante, né? O tema de federações partidárias é o tema que eu pesquiso há um tempo, foi o tema até da minha pesquisa na UERJ, agora que eu finalizei. A federação partidária é um instituto criado pela Lei 14.208, de 2021, que ela atua como se fosse um único partido político. Então, por exemplo, hoje nós temos 3 federações registradas no TSE. Não vou falar o nome dela, até para não falar o nome de partido e tal, mas vamos supor que eu tenho uma federação com 3 partidos. Tá? No período eleitoral, no processo eleitoral, que começa lá em março, né, de acordo com o calendário do TSE, né, com as questões da janela partidária, enfim, da troca de partido, abril, ali 5, 6 de abril, um pouquinho antes e tal, a federação vai atuar como se fosse uma única agremiação. Então, não importa se eu tenho 3, 4, 5 partidos, ela vai atuar como se fosse uma coisa só. Então, nesse exemplo que eu dei, o partido pode ter 100% e mais um de candidatos, certo? Em uma suposição de uma Câmara com 11 vagas em disputa, o partido pode ter 12 vereadores, certo? Que é 100% e mais um. E a federação também vai respeitar isso. Ela não vai ter nenhum tipo de 33, diferença, 53. Não, exatamente. Ela vai atuar como se fosse um único partido também. Por isso que a composição da federação é muito importante, né? Os partidos estarem ali minimamente alinhados, tá? Uma questão, porque se eu tenho 3 partidos na federação, 10 vagas, alguém vai ficar com 2 ou 3, uma vaguinha a mais, porque os partidos não se acabam quando eles se juntam para formar a federação partidária. Eles continuam existindo, mas no período eleitoral eles vão atuar em prol, dentro da federação partidária como se fosse uma única agremiação. Está na lei 14.208, que altera a lei dos partidos políticos 9.096/95. Então, deixa um conselho final aí para os ainda pré-candidatos, mesmo que já fizeram convenções, ainda não são candidatos enquanto não for homologado ou não der de entrada no registro, como explicou o doutor. Não, o principal conselho que eu posso dar, que eu acho, é tomar cuidado ainda até 15 de agosto, nesse período de pré-campanha, né? E a partir de 6 de agosto fazer uma campanha limpa, dentro das regras estabelecidas pela lei, e que vença o melhor. Disputa eleitoral, apresentar as suas propostas, explicar para o seu eleitor qual é a função que você vai exercer, entender a função do cargo, entender o que o vereador faz, entender o que um prefeito faz, ter transparência e fazer uma campanha limpa. Esses são os maiores conselhos que eu posso dar.
Muito obrigado, Jornal da República e Última Hora. Notícia levada a sério.